Olá, começa agora o programa Legítima Defesa. O entrevistado do nosso programa de estreia começou a se envolver com política ainda em casa com os pais. Muitos dos familiares são fundadores do Partido dos Trabalhadores. Com apenas 9 anos de idade, já ia para comícios de Lula em Porto Alegre durante a primeira eleição direta para presidente depois da ditadura militar. Em 1994, venceu a eleição para a União dos Estudantes de Novo Hamburgo. Foi assessor de Miguel Rosseto quando era vice-governador do estado. De 2009 a 2012, foi diretor da FENAC. Eleito vereador pelo PT, em 2012, foi secretário-geral do governo do prefeito Luiz Lauermann até dezembro do ano passado, quando deixou o cargo e assumiu efetivamente como vereador. Nosso entrevistado é Cláudio Renato de Azevedo Filho, o vereador Fufa Azevedo. Entrevistadores de hoje, o editor-chefe do jornal NH, Jason Rodrigues, e o editor de política do jornal NH, João Ávila. Fufa, seja muito bem-vindo ao programa, nosso programa de estreia. E a primeira pergunta que eu te faço é: você está em legítima defesa de quê? Da liberdade através da consciência. Ok. Fufa, o papel do vereador, entre outros, é ser essa ponte de ligação entre a comunidade e o prefeito. Eu queria saber de ti como é que está hoje em dia, se a comunidade consegue ter acesso aos vereadores e se os vereadores, por sua vez, conseguem ter acesso ao prefeito de Novo Hamburgo. Sim, é uma pergunta muito mais complexa, né? Porque a gente fala de um sistema político e de uma cultura política das pessoas em relação ao que é ser vereador. Eu posso te afirmar que me elegi combatendo a ideia de que o vereador ele deva ser um leva e traz de favores, né? Mas sim uma pessoa que tente fazer com que os sistemas sejam melhores e sejam melhores para todos, e não que as pessoas dependam dos favores de um vereador eventualmente para conseguirem ter acesso ao sistema. Então, esta pergunta ela é difícil de responder, assim, ter acesso para quê? Né? Eu nunca pedi, por exemplo, uma reunião com o prefeito para negociar cargo, nunca, nenhuma vez. Né, para pedir um favor de quebra-galho para amigo ou para incluir uma empresinha de um amigo, etc, etc e tal, numa licitação. Né, tu quer ter acesso ao prefeito para quê? Para discutir um projeto, uma política social para a cidade, né, um projeto de desenvolvimento econômico para a cidade. Então, eu acho que depende de cada um e das suas pautas também, esta coisa de ter acesso. Agora, eu não tenho problema com isso, mas também não fico pedindo toda hora, né? Não fico toda hora lá procurando, batendo, né? Como se o prefeito fosse o despachante das minhas questões. Eu acho que a gente precisa lidar com questões que dependem da política e não dos favores, né, entre pessoas na política. Vereador, há mais ou menos 30 dias os professores de Novo Hamburgo exigem o afastamento do secretário de Educação, Beto Carabarral. Tu mesmo e os teus colegas de bancada governista também estão fazendo essa exigência ao prefeito de demissão do secretário de Educação. Apesar disso, ele permanece no cargo até o dia de hoje. Eu lhe pergunto, isso é convicção ou teimosia do prefeito? Ou é, então, mais um episódio que reforça a ideia recorrente na cidade de que o prefeito tem dificuldade de tomar decisões e, em função disso, acaba demorando muito para fazer o que é necessário? Jason, obrigado pela tua pergunta. O que eu penso, assim, primeiro, o secretário da Educação, ele está no cargo há 6 anos, né? 6 anos e meio já quase. Qualquer pessoa que estivesse numa pasta dessa importância e com essa possibilidade de atritos, numa rede tão grande, teria desgaste, um certo desgaste natural com o tempo, por via de regra. Então, em primeiro lugar, eu acho que a questão não é assim, não se trata, para mim, pelo menos, de uma demonização, né, de forma alguma da pessoa, mas também não do secretário Beto Carabarral. Tem uma série de conquistas e tem conquistas muito importantes nesse tempo. Mas fica evidente, né, para todas as pessoas que fazem uma leitura política e institucional do momento, que não há condição da permanência do secretário Beto. Porque se perdeu, do meu ponto de vista, do ponto de vista, né, da maioria dos vereadores, dos agentes políticos que eu converso, e quase a totalidade, na verdade a totalidade das professoras e professores que eu conversei até agora, né, não reconhecem mais essa possibilidade de debate e de construir um trabalho cotidiano com o secretário. Então, o que falta então para o prefeito tomar essa decisão? Eu acho que a greve está no processo, a greve ainda está no seu processo de terminar, né?
A gente sabe que dificilmente governos tomam decisões de troca de secretários durante o período oficial de uma greve e, olha, nós por entendermos isso, vamos fazer, como estamos fazendo, e tu citaste, né, os movimentos políticos para debater isso com o prefeito, porque temos convicção de que precisa haver uma troca, uma oxigenação nessa pasta. Antes do João entrar num próximo assunto, se me permite, João, para encerrar esse, e se o prefeito não atender o pedido de vocês de afastamento do secretário, o que os vereadores governistas vão fazer? Vão se curvar a essa decisão ou podem, por exemplo, retalhar o prefeito na Câmara de Vereadores, trancando projetos, não votando que é de interesse do município? Eu acho que não há nenhuma dignidade na chantagem, né, e nesse tipo de postura. Nós vamos fazer um debate político, por isso que eu esclareço bem, não se trata de demonizar uma pessoa ou fazer de alguém o Judas de um momento, né? Mas tem uma realidade política e institucional que é essa. Nós vamos debater isso profundamente e de forma respeitosa com o prefeito e com o governo, mas vamos deixar clara a nossa posição e não vamos colocar a carroça na frente dos bois, vamos fazer esse processo e ver o que acontece. Vereador, a manifestação de servidores, especialmente na época de um acordo coletivo, como aconteceu agora, ela acontece todos os anos. Só que a manifestação se transformou em greve, e uma greve que já dura mais de 30 dias, contando o dia de hoje. A pergunta, faltou habilidade para o governo conseguir lidar com essa situação? Eu acho, João, que essa greve ela precisa ser compreendida na sua complexidade, não na sua simplicidade, né? Essa greve tem relação com o momento político do Brasil, ela tem relação com um processo emocional, digamos assim, psicossomático dessa relação da categoria, né, com o secretário, que foi tomando uma dimensão maior, evidentemente. Ela tem elementos de oposição política e ela tem, sim, majoritariamente, o direito absoluto democrático de uma categoria lutar por melhorias de condição de trabalho, por melhorias de remuneração. Perfeito, não tem nenhum problema nisso, mas a gente precisa entender que haviam todos esses elementos. Bom, neste contexto, tu tem duas partes que fazem a coordenação deste processo. Em termos principais. Uma delas é o executivo e a outra delas é a coordenação da greve. Eu quero te dizer uma coisa, se eu faço 9 reuniões com vocês 3 e a gente não concorda em nada, eu posso sair dizendo que a gente não concorda, correto? Mas não posso sair dizendo que não houve diálogo, né? Acho que teve este problema de comunicação, né? A coordenação da greve dizia o tempo todo que o prefeito não recebia, que ninguém recebia. Teve 9 reuniões, né, oficiais na mesa de negociação. O prefeito esteve 2 ou 3 vezes, não tenho certeza, mas no mínimo 2. Com a coordenação, né, dos movimentos de greve. Não faz parte, para mim, da minha cultura democrática, sair de uma reunião dessas e gritar que não tem diálogo. Segundo, Novo Hamburgo não é situada em Vênus, é situada no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? Não dá para usar nenhum nivelamento por baixo para justificar as negociações, falando especificamente do reajuste de 8,41, sendo 5,75 agora e 2,66 em novembro. Não dá para a gente deixar de levar em conta que este reajuste é maior do que praticamente todos os municípios do estado e da região estão dando. Aí tu pega um exemplo, lá o municípiozinho X, não lembro o nome agora de um município, estava dando 13%. Pô, a média salarial deste município é menos da metade, quase 1/3 da média salarial em Novo Hamburgo. Isso não é de forma alguma para dizer o professor ganha demais. Não, acho que o professor tem que ser talvez o servidor público mais bem remunerado. Mas vereador, assim, o que eu quero lhe perguntar é o seguinte, é que a luta que começou pelo salário, ela acabou entrando na questão do secretário, correto? Perfeito. E num determinado momento não era mais fácil para o governo também preservar o secretário desse embate? Eu não sei como isso poderia ser feito, João, porque eu estou fazendo essa análise mais ampla para mostrar o seguinte, eu acho também que o comando da greve perdeu o controle da greve. Ele perdeu o controle da greve no momento, porque a pauta era assim, as pessoas nos diziam, dezenas de professores, Fuva, nosso problema não é o reajuste, é o secretário. Sobre a votação da Câmara, a pressão era toda sobre o reajuste.
outras pessoas diziam que, não, mas nós temos 30 pautas. Tá, mas cadê o comando disso? Né? Cadê o comando? E aí onde é que está a verdade de afirmar que não teve diálogo, se teve, né, cerca de 9 reuniões? E aí tu cria uma confusão, é isso que eu quero dizer, João. Tu cria um comando se não tem. E eu acho que teve falhas. Acho que precisava mais diálogo do executivo com a comunidade escolar, desde lá do início, desde lá de março, né, com a comunidade escolar e abrindo democraticamente, de forma transparente, os números do município, né, da arrecadação, aquilo que se esperava, aquilo que está se realizando, a possibilidade de um reajuste, discutir não só com os sindicatos, né, que é absolutamente legítimo, mas também com a comunidade. Eu acho que essas faltas deixaram um ambiente muito conturbado. A impressão que ficou é que não faltou comando do lado dos sindicatos, que faltou comando do lado do governo. O governo, aparentemente, foi bastante desarticulado na busca de uma solução para essa greve que ainda persiste nessa sexta-feira. O senhor falou em falta de comando do lado dos sindicatos, mas não houve também da falta do lado do governo, melhor comando em relação a tudo isso? Eu acho que faltou uma ação política, uma condução política melhor, acho que faltou. Mas assim como as lideranças sindicais não imaginavam que a greve se tornaria uma coisa como se tornou, né? E isso ninguém tinha bola de cristal para poder prever isso, né? Não é uma condenação de alguém. Eu acho que com o governo aconteceu a mesma coisa, né? Olhava para aquilo com uma dimensão. Acho que os dois principais lados avaliaram, né, de uma forma inexata o tamanho do movimento, as proporções e as características que faziam com que ele estivesse tomando essa proporção, inclusive, especialmente do ponto de vista emocional, né? Que tinha uma carga muito grande. Mas o governo não tem que estar preparado para enfrentar essas situações, porque agora já é mais de um mês de greve, os alunos em casa, enfim. Olha, Daniela, em tese, todos temos que estar preparados para tudo, né? Mas é bem mais fácil a gente falar, e especialmente de fora, do que enfrentar as coisas. Eu vi as lideranças do movimento de greve dizendo, nós perdemos o controle. Eu vi dizendo para mim, né? Nós não se tornou muito grande, não perdendo o controle nesse sentido, né? Se tornou uma coisa muito grande, se tornou uma coisa difícil de coordenar. Bom, também teria que haver, não é culpar alguém, é compreender como um todo. Eu acho que o governo, a cidade, os servidores e servidoras públicas não imaginavam que ia se tornar uma greve tão extensa, uma greve tão longa. Mas o que eu sei, daí do meu ponto de vista, que é como vereador, né, de quem estava no meio, e fique claro, tu recebe um projeto na casa para analisar e votar sim ou não. E eu mostrava para as pessoas, dizendo assim, porque as entidades sindicais falavam assim, nós vamos entrar na justiça, o tempo todo, vocês acompanharam isso, né? E eu pedi para mais de 50, 60, 70, 80 professores e para as lideranças sindicais, me deem um argumento jurídico, apenas um, provando que é melhor para a categoria entrar na justiça sem os 8,41 garantidos do projeto, como nós temos aqui à nossa disposição para votar, do que entrar na justiça sem nada. Porque eu tenho lá no meu gabinete as decisões do Tribunal de Justiça sobre esse tipo de matéria. Ele não dá a favor da categoria. Então, quando eu digo a condução que o comando estava dando para a categoria era deixar o funcionalismo de Novo Hamburgo sem nada, sem 8,41% para sempre. Agora, vereador, e nós não podíamos assumir uma responsabilidade absurda dessas. Uma outra questão, por favor. Antes de se tornar uma figura pública, tu teve uma atuação bastante importante nos bastidores da política hamburguense, participando da elaboração e das estratégias que envolviam as campanhas do PT em Novo Hamburgo. Durante esse processo que a gente está vivendo na cidade nesses últimos 30 dias, os professores apelidaram o prefeito de fantasma, partindo do princípio de que ele pouco aparece e se comenta muito na cidade que o prefeito se tranca no gabinete e pouco recebe os secretários, por exemplo. Levando em conta essa experiência que tu tem na área de marketing, eu te pergunto o seguinte, como lidar com essa questão do prefeito que ganhou o apelido de fantasma? É muito provável de que isso seja utilizado na campanha do ano que vem, caso o prefeito seja candidato à reeleição. Vou só te pedir para responder na volta do intervalo, que a gente tem que ir para um rápido intervalo e a gente já volta.
novos programas, novas vinhetas e muitas informações. Na nova grade de programação da Web TV do Jornal NH tem esportes, saúde, entretenimento, debates e notícias para você viver melhor e ficar por dentro de tudo que é destaque na sua região. Tudo isso com atrações ao vivo e gravadas que podem ser acessadas no site do Jornal NH todos os dias. Assista e dê sugestões nas nossas redes sociais e também no WhatsApp pelo número 9362-0051. Desde 1957, aprendemos a fazer. Fazer diferente. Fazer de novo se for preciso. Nossa missão é promover o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Se somos líderes em 54 municípios, é porque vivemos a realidade de milhões de pessoas. Somos assim, conectados, comprometidos, atuantes. Somos multiplataforma. Somos o Grupo Sinos. Estamos de volta com o programa Legítima Defesa e nosso entrevistado de hoje é o vereador Fulfo Azevedo. Fulfo, eu tinha ficado um questionamento do Jason no último bloco, gostaria que tu respondesse então. Peço só que o Jason reformule aqui. Para retomar a questão, durante a greve, os professores apelidaram o prefeito de fantasma. E pelo jeito esse apelido pegou, ele vem sendo bastante ouvido na cidade. Considerando a tua experiência em marketing, como é que tu imagina lidar com essa questão na eleição do ano que vem, já que provavelmente os adversários do prefeito vão utilizar muito isso, de que o prefeito de Novo Hamburgo é um prefeito fantasma, é um prefeito que pouco aparece, é um prefeito que pouco, enfim, se coloca à disposição da comunidade para resolver aquilo que ela entende que seja importante. Aparecendo mais. E tu acha que o prefeito precisa aparecer mais? Tu admite que de fato ele está aparecendo pouco nesse momento? Seja quanto for que uma pessoa... E é uma tarefa muito dura ser prefeito de uma cidade, de qualquer cidade. Porque a tua presença, ela é assim, tu vai num lugar, tu pode ser o metido que está indo lá naquele lugar. Se tu não vai, tu está esnobando porque tu não foi, né? Mas a verdade é que na vida pública, quanto mais perto das pessoas tu puder estar, melhor. Então, eu acho que se vai se criando, seja num movimento, porque eu te afirmo aqui, né? Houveram cerca de 9 reuniões. Em duas reuniões, como é comum, no final das negociações, os prefeitos assumem. Isso é da tática da política, né? Começa primeiro com as equipes técnicas e depois o prefeito reúne nas últimas. Isso aconteceu, mas eu continuo vendo as pessoas dizendo, algumas pessoas, não generalizando, dizendo que o prefeito nunca sentou, não houve debate. Isso não é verdade. Então, como é um problema que não implica exatamente na verdade, né? Mas tu tem que combater ele como se ele existe, tem que combater ele. Mas tu considera que o prefeito pouco aparece hoje? O prefeito deveria estar mais na rua, deveria estar mais em contato com as pessoas? Nos últimos meses eu não acompanho, mas no tempo em que eu estava mais próximo lá na prefeitura municipal, o mínimo que o prefeito fazia eram 15, 17, 18 agendas externas por semana, no mínimo, na pior das hipóteses. Chegava a fazer 6 ou 7 agendas por final de semana. Então é muito difícil, Jason, porque hoje em dia a gente sabe que de forma alguma uma coisa precisa ser verdade para virar verdade, né? Isso sempre foi assim na história da humanidade, mas hoje ficou mais fácil de espalhar qualquer coisa. Uma pessoa que tenha lá 500 amigos, 1000 amigos num Facebook, vai lá e começa a dizer uma coisa 10 vezes, tu vai ter 50, 70, 80 pessoas reproduzindo, e assim em rede tu vai reproduzindo coisas. Mas se é um problema de fato que se criou isso, concordo contigo, né? As pessoas ficaram usando isso e tentando minar a imagem do prefeito desta forma. Acho que combate isso é aparecendo ainda mais, se expondo ainda mais do que tem feito. É que a isso se soma a informação de que o prefeito, por exemplo, pouco se reúne com os secretários, o que transmite para a população a ideia de que nós estamos tendo em Novo Hamburgo um governo que não se move, um governo que não se mexe, que não toma decisões. Como é que tu vê essa questão sendo um vereador que integra a base desse governo? Olha, eu acho que a gente precisa se concentrar nas coisas que não sejam no campo da especulação, né? Porque... Mas é especulação afirmar que o prefeito pouco se reúne com os secretários?
Não, toda hora tem um secretário indo no gabinete do prefeito. Eu não Quantas acompanho agora nos reuniões o últimos secretário meses. teve nos seus 2 anos de prefeitura? Houveram 2 no meu período de prefeitura. Acho que são poucos. Acho muito pouco. Acho muito pouco. Né? Acho que deveríamos ter por método, né? Como praticamente nenhum prefeito, e sabe que trabalhei, né, em muitos municípios assessorando prefeitos, né, no aspecto da estratégia. Olha, talvez em 30, um ou 2, tenham por método fazer reunião mensal do secretariado, mas eu acho que isso não serve de desculpa para a gente não fazer. Acho que deveríamos fazer. Ou o fato que o prefeito, por exemplo, não conversa com a secretária Raquel? Eu vi o prefeito, quando estava lá, conversando com a secretária Raquel várias vezes. Agora, não dá para entrar, isso que eu quero dizer, Jason e João, Daniela, não dá para a gente entrar, assim, vamos discutir o que é problema efetivamente, o que é problema de gestão, porque o prefeito gostar mais de alguém gostar mais do prefeito, né? Bom, isso é um mundo interminável. Né? Porque a gente pode pegar qualquer pessoa e começar a inventar aqui, pegar os atuais candidatos a prefeito que estão fazendo política abertamente para disputar a eleição do ano que vem e começar a tratar das suas faltas sociais e das suas características pessoais. O senhor mesmo admitiu que em 2 anos, os 2 anos que o senhor esteve na prefeitura, foram apenas 2 reuniões de secretariado. Sim, e digo que é pouco. Então isso é eu fato, acho pouco. Não é especulação. Eu acho pouco. Agora, eu acho que deveria ser mais constante. Isso não é um problema de gestão também, já que você falou? Na minha opinião é. Mas fique-se registrado. Né? Não é um problema do prefeito Lauro, é da cultura da política. E que eu acho que precisa ser mudada. Né? Vamos pesquisar. Vocês conhecem a realidade das outras prefeituras da região. Não é para desculpar uma coisa com a outra. Só para dizer, este é um defeito da política de trazer poucos elementos de gestão para dentro da atuação política nos governos. Na verdade, esse é o grande ponto. O que se nota, vereador, que talvez possa estar ocorrendo um isolamento do prefeito, e um isolamento talvez que ocorra dentro do próprio partido. O senhor se recorda bem da plenária que o PT fez no mês de abril, a reunião que o secretário, até então o secretário de Obras, Enio Brizola, anunciou, mas o senhor sabe do que aconteceu, anunciou a exoneração do cargo, que ele ficaria até o final do mês, e foi uma reunião bastante quente, com bastante discussão, inclusive com reclamações de parte da própria liderança do PT da forma como o governo estava agindo. Esse isolamento não está prejudicando, inclusive, a própria falta de comunicação entre os líderes do PT e o governo? Eu não vejo isso de forma alguma como isolamento, João. Eu vejo isso como para nós é normal o debate e a possibilidade de discordar internamente dentro do partido, inclusive discordar quando tu está nessas conjunturas em que tu tem o partido e tu é governo numa cidade, tu tem uma bancada. Eu não vejo que isso possa ser... Eu acho que o uso disso, né, como algumas pessoas tentam fazer, de que isso seja um problema ou que seja exatamente um isolamento, né, eu não acho que isso... Bom, seria dizer que toda vez que há discordância no processo democrático, a gente precisa necessariamente achar que tem um problema. Não! As pessoas são completamente diferentes umas das outras, pensam coisas diferentes e o problema para mim é quando tu tem um partido que não diz um ai, o governo que não conversa com o partido, que não faz uma plenária onde estão as pessoas do partido, as pessoas do governo, e ali tu só vai para fazer teatro, tu não possa fazer uma discussão aberta. Mas que quase vão para briga de fato, né? Não, isso daí eu não ouvi ninguém dizer isso. Verdadeiramente, não ouvi ninguém dizer isso, que quase vão para briga de fato. Bom, mas aí se 2 pessoas decidirem, seja onde for, em algum momento, irem para as vias de fato, esse é um problema pessoal e um defeito pessoal das 2 naquele momento, né? Vereador, não é uma questão política de governo. Considera que o prefeito tem condições de concorrer à reeleição ou é melhor o partido buscar outra alternativa em 2016? Olha, eu acho que é legítimo o prefeito. Tem um problema nesse sistema político brasileiro, Jason, que é o seguinte... os governos são muito curtos, né? Porque eles não são de 4 anos. Mesmo no caso, temos um caso à parte aqui, né? Que foi uma transição do prefeito Tarcísio para o prefeito Lauermann por conta das coisas que aconteceram e tal. Mas por via de regra, um prefeito se elege, executa o orçamento de um prefeito anterior, que muitas vezes pode não ser aí num governo de continuidade. Mas ele, como indivíduo e com a sua nova equipe, seja qual for o cenário,
tem um certo período de readaptação das coisas e de reorganização da sua forma, como é, né, quando qualquer pessoa assume um lugar novo. Aí tu tem, no meio disso, tu já tem um processo eleitoral, daí no caso que é Brasil, Estado, deputados, etc. e tal, que mexe com o universo da política, e tu chega no quarto ano eleitoral, né? Então é um sistema... disse que é legítimo, mas é o adequado para o partido, na sua opinião? É isso que eu lhe pergunto. Eu acho que é muito cedo. Eu acho que é muito cedo para dizer qualquer coisa agora. Eu acho que o prefeito tem que estar preocupado em governar a cidade, tem que estar preocupado em resolver os problemas. Ele pegou um momento que é, quem sabe, do ponto de vista da relação emocional dos brasileiros com a política, provavelmente seja o pior momento da história do Brasil, e há que se levar isso em conta, né? Eu falava com uma socióloga do Instituto de Pesquisa, que conheço há muito tempo, ela me dizia da realidade das avaliações no estado inteiro. Ela disse: Fufa, não tem ninguém em lugar nenhum achando que as coisas estão boas, né? Tem um senso generalizado, e a gente percebe isso pelas nossas relações, os amigos, a família, né? Tá todo mundo com uma predisposição a achar tudo muito ruim. E aí, junta disso, tem um momento que tem uma retração econômica, e a economia, ela determina muito do nosso humor, e o nosso humor também determina um tanto da economia. Eu acho que é um contexto muito difícil, Jason, para vir com coisas determinantes agora. O prefeito tem mais um ano e meio, né, um ano e um pouquinho até o processo eleitoral. A gente tem que deixar ele governar e fazer de tudo para que as coisas deem certo para nós, para a cidade. Daí, se isso acontece, por consequência, elas também se ajustam na política, e aí está aí a legitimidade, a condição de concorrer, né, e de continuar um mandato. Vereador, eu preciso fazer 2 questionamentos que os nossos leitores fizeram através das redes sociais. Um deles é do Márcio André Guerra, diz ele: afinal, existe ou não ação de reintegração de posse para resolver o problema de invasão no início da estrada da integração na Vila das Flores? Ele diz que o número da ação foi prometido pelo vereador e nunca foi informado. Márcio, nós falamos há uns 2 anos, na época eu fiz um pedido, é sacanagem uma pergunta tão antiga assim, e o Márcio tem meu celular, ele podia ter me ligado e perguntado. E pode ligar, inclusive, e me perguntar. Não lembro de cabeça, lembro que na época a PGM havia informado que havia sim uma ação correndo de integração de posse, mas não recordo mais dos detalhes do que aconteceu. Faz muito tempo, e não tive contato com o Márcio depois disso, mas não é do meu feitio deixar coisas desatadas assim, e faço essa cobrança com lealdade ao Márcio, né? Podia ligar para o meu celular e me perguntar, é bem mais fácil. Ok, outro questionamento é da Mônica Pilger. Por que foi criada uma nova sala de negócios em Novo Hamburgo se já existe o Sebrae, que funciona bem com a organização do governo federal? Quais as vantagens para o pequeno empreendedor do Sebrae ou dessa sala de negócios? Não foi criada nenhuma sala de negócios. Não é exatamente uma sala de negócios, né? Tem um apoio da secretaria. Não, isso sempre teve. São coisas completamente diferentes, né? As políticas do Sebrae, que é uma política integrada do setor privado com o governo, com o setor público, no governo federal especialmente, com recursos que vão para o Sistema S, com iniciativas locais. Eu acho justamente o contrário, né? Nos faltam instrumentos. A Mônica, também conheço a Mônica, né? Digo, Mônica, eu acho que faltam instrumentos para que a gente possa promover o desenvolvimento econômico com qualidade. O Brasil, ele recém engatinha no tema do empreendedorismo, na capacidade empreendedora, na agilidade da máquina pública para possibilitar o empreendedorismo. Então, eu acho que o Sebrae, o Sistema S, a Sala do Investidor, que é do governo do estado, foi criado pelo governador Tarso Genro, né, gerou cerca de 53 bilhões de investimentos, e, se não me engano, 434 novos investimentos que vieram por lá, com a facilitação do processo burocrático da máquina pública, que é algo terrível para quem empreende, né? E talvez agora eu compreenda que a Mônica esteja falando de uma iniciativa que eu estou tentando trazer para a cidade, que é algo semelhante à Sala do Investidor. Inclusive o João já noticiou algumas vezes na coluna dele aqui no jornal,
que é de a gente ter um órgão que consiga centralizar estes órgãos por onde passam os empreendimentos, as secretarias do meio ambiente, de desenvolvimento urbano, de indústria e comércio, que possa haver uma coalizão ali para facilitar a vida do empreendedor. Então eu acho que qualquer coisa a mais, ela ainda é pouca. A gente precisa de muito, muito mais para apoiar o empreendedor na cidade. Ok. Vereador Fufa, muito obrigada pela sua presença no nosso programa de estreia. E chegamos ao fim do Legítima Defesa. Semana que vem estaremos de volta com mais um entrevistado. Até lá!